Fala, contadores. Fala, turma abençoada. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a essa aula. Seja muito bem-vindo a essa sessão de perguntas e respostas. Estava já sentindo saudades de fazer aqui a nossa sessão, a nossa aula aqui no Instagram para poder te ajudar ainda mais a você chegar no teu próprio escritório de contabilidade, te ajudar ainda mais a você conseguir chegar ao teu próprio escritório de contabilidade. Então, alguns recados iniciais, essas aulas vão ocorrer sempre, essas sessões sempre vão ocorrer nas quintas-feiras às 19 horas, um bate-papo aqui, uma gravação de conteúdo ao vivo, onde eu gravo esse conteúdo para cada um de vocês, para compartilhar para você que está querendo começar o teu próprio escritório de contabilidade, para você que está começando o seu próprio negócio, seja ele qual fosse a sua dificuldade. Eu sempre falo que aqui basicamente a gente é em cima de dois grandes pilares, o pilar da construção e de fazer com que você atraia e consiga cada vez mais clientes para o teu negócio contábil, e também respondendo algumas dúvidas que hoje me mandaram no meu Instagram. Estava um pouco meio sumido porque a gente está com um acompanhamento um pouco mais interno, um acompanhamento um pouco mais de perto dos integrantes do nosso programa. Então a gente está retomando as nossas sessões de lives que vão ocorrer todas as quintas-feiras, e é importante deixar para cada um de vocês que vão chegar aqui, já vai clicando no coraçãozinho, já vai clicando em curtir, porque isso a gente notifica ainda mais para mais pessoas que estão aqui. Então acabei de disparar um e-mail para algumas pessoas que está na minha lista. Então seja muito bem-vindo, a gente vai retomar essas sessões de lives todas as quintas-feiras às 19 horas. E hoje quero aproveitar e deixar gravado esse conteúdo aqui, porque eu recebi algumas perguntas específicas de pessoas que abri a minha caixinha de perguntas hoje na quinta-feira, abri agora de manhã, e tem algumas perguntas para deixarem respondidas para cada um de vocês. O único detalhe é que agora o Instagram não dá mais a opção da gente deixar nossas lives salvas, as nossas lives ao vivo, deixar salvas. Então, infelizmente, somente para quem está conosco aqui ao vivo. E se você chegou a isso, Ellen, Tainá, se vocês duas desde a época do desafio, eu lembro do rostinho de cada um de vocês. Então, se vocês duas tiverem perguntas e quiserem colocar aqui, além dessas perguntas que eu já tenho recebidas aqui no meu dia a dia, ficarei extremamente feliz em poder ajudar dentro do meu conhecimento, em poder ajudar cada um de vocês. Mas eu selecionei aqui basicamente seis principais perguntas que eu recebi, que são perguntas muito rotineiras de quem está começando um escritório contábil, que fica um pouco meio perdido, e eu quero aproveitar esse tempo aqui para eu compartilhar com você um pouco do que eu sei sobre cada pergunta dessas. Se isso de repente for uma dúvida específica de cada um de vocês também, aproveita para a gente fazer esse bate-papo bem legal aqui com a nossa com a nossa primeira aula de quinta-feira. É uma novidade que eu resolvi trazer, além das nossas aulas de segunda-feira, que estão ocorrendo normalmente toda segunda-feira. Lá é um conteúdo um pouco mais prático, onde eu faço alguns compartilhamentos de telas, algo mais bem específico de rotinas contábeis, especificamente para quem está começando um escritório. Se tem algum tipo de dúvida específica, aqui a gente fala mais um bate-papo para poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco mais de sacadas que eu tenho com cada um de vocês aqui. E uma pergunta que eu recebo isso com muita frequência, mas é muita frequência mesmo, de pessoas que estão querendo começar. Hoje mesmo eu estava fazendo uma mentoria individual com um dos nossos alunos. Ele me disse: Eduardo, será que eu devo segmentar já no momento que eu estou começando o meu escritório contábil? Estou com o meu planejamento, estou abrindo o meu escritório contábil agora. Será que eu já devo fazer a segmentação? Para quem não entende, para quem não saca ainda o que é isso, segmentação, basicamente é você escolher ali o seu nicho de mercado, ou seja, você escolher basicamente um nicho de atuação. Porque nós, contadores, quando estamos montando o nosso negócio contábil, quando estamos montando o nosso escritório de contabilidade, eu gosto muito de fazer a metáfora que é quase mais ou menos parecido com o quê? Com que você ser médico. Você ser médico, você tem a sua especialidade, enfim, lá específica, a sua especialidade lá de um determinado nicho de atuação. Quando você começa também o teu escritório de contabilidade, existe alguns escritórios que são segmentados, ou seja, são escritórios que atendem somente o nicho, por exemplo, de área médica. Tem escritórios que atendem somente o nicho de bares e restaurantes, outros escritórios atendem somente o nicho de construção civil,
outros escritórios atendem somente advogados. Então, segmentar é você dizer para a sua carteira, você dizer para o seu escritório e você falar: eu só vou atender exclusivamente esse tipo de cliente. Para você que está chegando ali, já está entrando aqui 7 horas, já vai clicando no coração, já vai clicando nesse coração, porque assim ainda mais pessoas a gente consegue trazer aqui nesse momento que o Instagram não deixa mais nenhuma dessas lives salvas. Então quem vai estar ao vivo viu, quem não viu não vê mais, porque infelizmente não fica salvo mais essas lives. Então segmentação de mercado é isso, é você atirar, é você dizer: olha, eu vou ser especialista nesse segmento, vou ser especialista nessa área de atuação e vou começar o meu escritório ali. Então aqui eu não quero te dizer, te orientar se você faz ou se você não toma essa decisão, mas eu quero te trazer alguns pontos positivos e alguns pontos negativos na hora de você mesmo, porque é você mesmo que vai ter que ter essas informações para tomar essa decisão na hora de você começar o teu escritório contábil. E no final eu quero deixar a minha opinião relacionada a esse assunto. Quais são os pontos positivos de você escolher basicamente um nicho só de mercado? Ou seja, você se especializar em área médica, você se especializar em área de bares e restaurantes, ou você especializar na área de qualquer segmento específico. Existe um ponto positivo. Um dos pontos positivos é que você vai ser reconhecido a partir do momento que você começou o teu escritório, você é especialista nesse segmento, você vai ser reconhecido por um escritório que atende especificamente aquele grupo de empresa, aquele grupo de segmento. E nós, como seres humanos, da mesma forma que a gente não vai num médico quando a gente está com um problema de visão, num médico clínico geral, a gente vai especificamente num médico oftalmo, os empresários também preferem, pessoas que são especialistas nesse nicho. Ou seja, porque você vai acabar demonstrando muito mais autoridade você sendo de um nicho específico, porque você vai entender de forma muito mais completa todas as obrigações, tudo aquilo que de fato ocorre naquele determinado segmento. Então sim, esse é um ponto positivo, porque a sua percepção de autoridade com esses clientes, essa percepção ela vai ser bem maior, ou seja, o seu possível cliente já vai te enxergar como uma autoridade, como uma pessoa, como um escritório que domina aquele determinado assunto. Então isso é um ponto muito positivo para quando a gente tem um escritório de contabilidade e quando a gente é especialista em um nicho. Outro ponto positivo é que quando você começa a entender de obrigações, você começa a entender de apurações de impostos, você começa a entender de folha de pagamento, você vê que é um embaralhado de legislações que a gente precisa seguir, que a gente precisa acompanhar, tanto na parte de apurações de impostos, como na parte de folha de pagamento. Você tendo um único nicho específico, ou você tendo poucos nichos específicos, possa ser que facilite o seu conhecimento técnico, ou seja, você foca ainda mais naquela determinada legislação do departamento pessoal, ou seja, fica muito mais fácil para você gerenciar todo esse conteúdo, toda essa forma prática no teu escritório de contabilidade. Então tem sim pontos positivos você realizar essa segmentação, ou seja, você começar o teu escritório com um nicho específico por esses motivos que eu acabei de falar anteriormente. Agora, quando uma pessoa que chega até mim, que está começando um escritório de contabilidade e me faz essa pergunta, como é essa pergunta que eu recebi hoje, eu falo o seguinte: olha, eu te dou os pontos positivos e agora eu vou te dar alguns pontos que não são negativos, mas são pontos que você precisa levar em consideração, que você precisa avaliar, você precisa ter ciências que ele também vão ocorrer. Primeiro, que quando você tem a sua base de clientes focada em um único segmento, qualquer problema que ocorrer economicamente naquele segmento específico, vamos imaginar, qualquer problema que ocorrer na economia naquele segmento específico, você vai ser totalmente impactado financeiramente. Por quê? Se por algum motivo todos os clientes desse segmento, por alguma coisa específica, surgiu uma dificuldade, vai chegar até você. Você não vai ter como balancear a sua carteira de clientes. Ah, não, eu tenho outros clientes, eu tenho vários tipos de clientes que esse segmento está ruim, mas esse outro segmento não está ruim. Então é um ponto de atenção. Por exemplo, agora, nada mais, nada menos que a gente está no meio de uma pandemia. Então tem alguns segmentos que estão numa situação mais delicada. Vamos imaginar que, por algum motivo, quando você tinha o seu escritório de contabilidade,
você resolveu se especializar somente em bares e restaurantes. Esse é um nicho especificamente que agora em época de pandemia está numa situação muito delicada. Então tem também os pontos positivos, você vai ser autoridade, você vai ter domínio do assunto, vai ser muito mais fácil para você na parte de apurações de impostos, vai ser muito mais fácil para você na parte de legalização, na parte de folha de pagamento, mas aqui eu quero te deixar ciente dos pontos que também você precisa levar em consideração. Mesmo segmento, vamos imaginar que você é especialista somente na área de academias, é outro nicho específico que está numa situação muito difícil. Então o ponto que você precisa anotar, que você precisa levar sempre em consideração, a partir do momento que você vai tomar a decisão de nichar ou não nichar, escolher um segmento só de atuação, leve em consideração esse ponto. Pensa que qualquer problema que ocorrer naquele determinado nicho, naquele determinado tipo de empresa que você vai querer atuar, vai te impactar diretamente no teu negócio. E para você que está chegando agora, essa aula de quinta-feira, que vai ocorrer todas as quintas-feiras, é um bate-papo, eu abri uma caixinha de perguntas e respostas no meu Instagram, recebi algumas perguntas. Se você tiver também perguntas que não me enviou, pode enviar aqui nesse momento que eu vou responder. Essa aula é tema especificamente livre, somente para eu poder dar um auxílio individual para cada um de vocês. Eu quero trazer esse tema específico, que é uma pergunta que acaba sendo rotineira, que a maioria dessas pessoas que estão querendo começar me fazem, se é ou não segmentar. Agora, Eduardo, qual é o seu ponto de vista? Qual é o seu ponto de vista se você faz segmentação ou não? Vou dar o meu ponto de vista pessoal aqui agora. Coloquei para você pontos positivos, coloquei para você pontos negativos e agora estou colocando o meu ponto de vista pessoal. Não quer dizer que é o verdadeiro, quer dizer que é o meu ponto de vista. É muito importante deixar isso claro. Na minha humilde opinião, para quem está começando um escritório contábil, por que eu falo na minha humilde opinião? Porque eu também comecei e eu também sei como é começar, quando é não ter 0 clientes, quando é conquistar 1 cliente, 2 clientes, eu sei porque eu passei por isso. Então, o que eu mais quero compartilhar com vocês aqui, que vocês entendam, é que eu acho que existe momentos para você fazer segmentação. E esse momento não é quando você está iniciando o seu escritório de contabilidade. Por quê? Porque isso vai te dificultar e te atrasar ainda mais. Você vai pagar, como eu costumo dizer, um imposto desnecessário por estar fazendo uma segmentação. Vamos imaginar que você está começando o seu escritório e você fala, não, eu só vou atender bares e restaurantes. Então fica muito mais difícil você realizar a atração de clientes, você começar a captação de clientes. Por quê? Você vai ter uma gama muito pequena de clientes naquele nicho. Ou seja, quando você está começando, você disputa com vários escritórios, disputa numa boa palavra, tá? Porque tem vários escritórios oferecendo serviço de contabilidade. E quando você simplesmente nicha por um momento específico no início, acaba te dificultando ainda mais de você atrair mais clientes. Então, se eu fosse te dar uma opinião verdadeira sobre esse assunto específico para você que está começando, não escolha a segmentação no início. Não escolha a segmentação por atividade. Por quê? Porque agora eu vou te dar um outro conceito que você também pode segmentar. Você também pode se tornar autoridade onde você tem uma base de clientes muito maior. Segmentação, quais são os pontos que você deve avaliar, que eu julgo importantes para você? Primeiro, se você quer segmentar, o que é segmentar? Segmentar é algo que você vai passar autoridade naquele determinado assunto. Então, eu vou compartilhar qual a minha estratégia que eu utilizo. Segmentar por atividade, acabei de te dizer que para mim não é uma boa opção. Mas você que está começando tem outras opções de segmentações e eu quero te mostrar aqui. Por exemplo, você pode, primeira coisa que você avalia, na tua cidade. Se é uma cidade pequena, o que é pequena? Menor de 300 mil habitantes, é quase que impossível você segmentar no início. Mas não quer dizer que você não pode utilizar essa estratégia e ser referência no assunto. Você pode escolher outros níveis de segmentação. Quando a gente fala em segmentação, muita gente acha que é o quê? Segmentar pelo KNAI, pela atividade.
área bar e restaurante, é clínica médica, é hospitais. Não, você pode segmentar por outro tipo. Você pode segmentar, por exemplo, para o regime de tributação. Então, ou seja, antes na sua empresa, na sua cidade, que você ia segmentar por atividade, tinha 500 empresas, 500 bares e restaurantes. É muito pequeno. Agora, se você segmentar, por exemplo, eu quero atender somente empresas do Simples Nacional. Pronto, é uma segmentação no início. Não, eu só quero atender empresas especificamente do lucro presumido. Beleza, você fixou uma segmentação. Ou não, Eduardo, eu só quero atender empresas especificamente do lucro real. Tá vendo que você vai ser autoridade nesses pontos específicos. Você pode ser autoridade na sua cidade, na sua região, como empresas do Simples Nacional, ou empresas do agronegócio, ou empresas do lucro presumido. O mais importante que eu quero que você saque aqui é que é uma segmentação muito mais ampla, que vai te dar no início muito mais base para você crescer. Por quê? Eu vejo muita gente compartilhando aí, você tem que segmentar, você tem que ser bom no nicho, você tem que ter um nicho específico, você tem que atender. Cara, mas por isso que eu falo, tudo tem momento. Quando você tem já 100 clientes na sua base de carteira e você fala simplesmente, não, eu só quero atender agora bares e restaurantes porque é a maior quantidade de clientes que eu tenho na minha carteira de clientes. Aí a minha opinião muda. Por quê? Porque é outro momento, é outra situação. Não é especificamente com quem está começando um escritório de contabilidade. Porque eu não fiz segmentação e não faço segmentação até hoje. A única segmentação que eu faço é uma segmentação que eu utilizo como estratégia, que é a segmentação buscar clientes que estão começando, buscar clientes que estão abrindo um novo negócio. É a minha segmentação. Não importa se o cara está abrindo um restaurante, não importa se o cara está abrindo uma construtora, não importa se o cara está abrindo uma clínica médica, não importa se o cara está abrindo uma clínica odontológica, não importa. A minha única segmentação, aonde eu foco todas as minhas energias para ser referência, para ser especialista num determinado assunto, é na abertura para clientes que estão abrindo. Então aqui eu queria clarear a sua mente sobre segmentação. Não é segmentação, não quer dizer segmentação somente por atividade. Existem N tipos que você pode segmentar. E o ponto positivo de você segmentar é que você seja a autoridade naquele assunto. Que o cliente olhe para você, olhe para o seu escritório, olhe para o seu negócio e fala, não, essa contabilidade aqui ela é boa, ela é referência nesse tipo de nicho, nesse tipo de atividade. Porque uma das variáveis que você vai precisar ter para você aumentar o seu nível de conversão, ou seja, aumentar a sua base de clientes, é que o cliente te enxergue como uma autoridade, que o cliente te enxergue como uma empresa que vai solucionar o problema específico dela, que nesse caso nós, contadores, resolvemos o problema especificamente relacionado à parte de contabilidade específica. Então cuidado, pessoal, pelo menos eu imagino que a grande maioria das pessoas que me seguem, a grande maioria dos meus alunos do meu programa, são pessoas que estão querendo começar um escritório de contabilidade. E eu queria deixar essa opinião, porque isso eu recebo diariamente no meu direct. Eduardo, devo ou não devo segmentar? A minha opinião específica e que eu falo com os meus alunos, estou compartilhando com você aqui, é que não por atividade. Você pode segmentar no início por empresas do simples, empresas do presumido, empresas do real, mas por atividade você vai pagar um imposto desnecessário na hora que você está começando. Porque só nós sabemos, só eu sei, só quem está aqui que me acompanha sabe quando vai começar a dificuldade que nós temos, que cada um tem na aquisição e atração de clientes. Então, se você afinilar ainda mais essa base de possíveis clientes, vai tornar ainda mais difícil para você começar o teu escritório de contabilidade. Então, essa é uma das perguntas que eu tenho. Eu tenho algumas perguntas que eu recebi aqui, mas se caso você também tenha perguntas, pode colocar nos comentários que eu terei o maior prazer no decorrer da live responder cada pergunta individualmente para vocês. Uma outra tipo aqui eu trouxe as top 5 perguntas que me fazem. Eu resolvi criar essa sequência de conteúdo.
criar esse tipo de conteúdo na quinta-feira, ao vivo, aqui no Instagram, que é justamente para poder dar a oportunidade de vocês me perguntarem e eu colocar a minha opinião. Porque na segunda-feira, o nosso conteúdo de segunda-feira é um conteúdo prático, onde eu trago rotinas especificamente para você começar o teu escritório. Aqui eu quero literalmente falar com cada um de vocês e ver a necessidade de cada um de vocês. E, sem sombra de dúvidas, as top 5 perguntas que eu recebo é: Eduardo, quanto que eu devo cobrar do meu cliente? Quanto que eu devo cobrar do meu cliente? Se você tem essa dúvida, se você já teve essa dúvida, coloque nos comentários, porque eu espero, coloque nos comentários aqui, sim, Eduardo, eu já tive essa dúvida de quanto cobrar, porque isso é um tema obscuro, é um tema muito obscuro. Nós, contadores, debatemos muito isso. E eu tenho a minha mentalidade é um pouco mais aberta relacionada a esse assunto e eu quero compartilhar com você, que recentemente me perguntaram: Eduardo, quanto que eu cobro para abrir uma empresa? Eu estou começando o meu escritório e eu quero saber quanto eu devo cobrar desse cliente. O que eu disse? Olha, só para você ter uma ideia, foi a minha resposta, só para você ter uma ideia, no meu programa eu tenho basicamente um módulo específico onde a gente fala basicamente sobre cobrança, sobre o preço. E por trás, para eu te dizer, ó, você cobra X reais para fazer uma abertura de uma empresa, existe uma estratégia por trás disso. E eu seria incoerente em te dizer quanto que eu cobro sem antes poder te explicar qual é a minha estratégia que eu utilizo para fazer esse tipo de cobrança. E hoje eu quero tentar passar um pouquinho dessa minha estratégia para cada um de você, para cada um de você que está basicamente começando, que está querendo começar o teu escritório. Então eu quero compartilhar um pouco da minha estratégia para você. Aqui já adianto que a questão de preço é muito difícil você colocar preço no serviço dos outros. Por quê? Eu tenho a minha estrutura de negócio, eu tenho a minha estrutura de escritório, eu tenho a minha estratégia. Você que está começando tem a sua estratégia, você vai ter a sua estratégia. Então é muito difícil. Primeiro, eu, Eduardo Zandonato, não sou aquela pessoa que defende ou que fala: deve existir tabelamento, deve ter preço mínimo, contador desvalorizado. Tá. Primeira sacada que eu quero que você entenda: não existe, anota aí que é interessante para você. Não existe honorário barato. Existe honorário que não dá lucro. São coisas, olha, entenda nesse conceito. Não existe honorário barato. Existe honorário que não dá lucro. Quer que eu te faça uma prova relacionada a isso? Nós temos uma grande empresa que nasceu com isso, que começou a discussão de honorários, que talvez alguns de vocês conheçam, talvez outras não, que é a Contabilizei, onde ela cobra um valor bem pequeno relacionado à prestação de serviços contábeis. Agora, cobrar pequeno é sinônimo de não ter lucro? Eu tenho absoluta certeza que ela tem lucro. Mais que 90% dos escritórios de contabilidade no país tem. Por quê? Porque ela pensa em escala, ela pensa em cliente. O último balanço da Contabilizei que eu olhei, ela tinha mais de 50 mil clientes no Brasil. Agora, R$ 99,00 é barato? Multiplica R$ 99,00 por 50 mil clientes. Ela tem mais ou menos em torno de 100 funcionários. Tem muito escritório de 100 funcionários que não fatura exatamente nem a metade do que a Contabilizei fatura nesse ano. Então a primeira mentalidade que você tem é que eu trago para cada um, e essa é a mentalidade que eu defendo, não quer dizer que é a verdadeira, não quer dizer que é a falsa, que não existe honorário barato, existe honorário que não te traz rentabilidade. Recentemente eu conversei e eu falei: olha, entre uma empresa que paga R$3.000 e 3 empresas do Simples que me pagam R$1.000, um exemplo hipotético, muitas vezes as 3 empresas do Simples que me pagam R$1.000 me traz muito mais rentabilidade de uma simples empresa que me paga R$3.000. Por quê? Porque quando a gente está na prática, quando a gente está com o nosso escritório aberto, que as rotinas que eu te ensino você vai ver que lucro real tem uma tremenda responsabilidade, tremenda obrigações. Uma multa de uma SPED do lucro real é altíssima. Então a responsabilidade ela é muito maior, a quantidade de serviço ela é muito maior. Então não dá para você dizer assim: uma empresa você vai cobrar R$600 de honorários, é o menor valor, porque varia.
A sacada que eu trago, a sacada que eu compartilho, é o que eu faço aqui no meu escritório eu calcular basicamente qual a lucratividade que esse cliente vai me trazer. Tanto me importa se ele vai pagar R$ 400, se ele vai me pagar R$ 500, para mim não importa. Vamos imaginar que o cara paga R$ 500, R$ 400, falar um preço bem baixo. Vamos imaginar que o cara paga R$ 400, ele não tem funcionário, ou seja, você não vai ter que fazer folha de pagamento, o máximo ele vai ter um prolabore, ele emite 2, 3 notas de prestação de serviço por mês. Isso, pela minha experiência, eu faço essa apuração do simples dele, a contabilidade, que ele não vai ter movimento nenhum, e a folha de pagamento que ele vai ter só prolabore, eu faço isso com no máximo 30 minutos de trabalho. Agora, eu tenho outro cliente que vai me pagar o dobro, R$ 900, mas ele tem 10 funcionários, ele admite 5 funcionários por mês e demite 5 funcionários por mês. Ele tem 500 notas fiscais de entrada para lançar, ele tem ICMS substituição tributária para calcular, ele tem tanta coisa, ele me consome basicamente 5 dias de um único funcionário no meu escritório de contabilidade. Então, qual é o que eu estou ganhando dinheiro? É o que me paga 450 que eu executo com 10, 15 minutos? Ou é o que me paga R$ 900 que eu demoro 3 dias para executar? Sem falar das responsabilidades que cada um vamos ter. Então você não deve pensar na sua formação de preço exclusivamente no valor e ser aquela pessoa que não, o mínimo que eu faço é R$ 600. Você tem que avaliar o cenário da empresa, você tem que avaliar, e nisso quando eu tenho, por isso que eu falei que a minha resposta não era tão simples de qual valor cobrar, porque existe tudo por trás da minha formação de preço, existe um processo, existe uma metodologia para ser utilizada como parâmetro. Então o mais importante aqui se você for cobrar honorário mensal, não existe honorário barato, existe honorário que não dá lucro, é diferente. Quando eu dava aula em faculdade, eu sempre gostava de fazer uma experiência, né? uma gincana. Falava, qual cliente você prefere? O que vai te pagar 5 mil de honorário ou o que vai te pagar R$ 1.000 de honorário? Poxa, isso você olhando assim de longe, você deve pensar, é melhor R$ 5.000 do que R$ 1.000. Não, eu vou escolher o de 5. Aí eu falo, não, de R$ 5.000 tem 200 funcionários, você vai precisar de 3 funcionários, pelo menos na equipe, para dar conta de todas as obrigações dela. Ela é uma empresa de lucro real, você vai ter que fechar a contabilidade mensalmente, e a outra empresa de R$ 1.000 é uma empresa do Simples, que tinha 2 funcionários e que emitia 100 notas fiscais por mês. Então, cuidado, tá? Cuidado na hora de precificar. Uma outra dúvida também relacionada a essa questão de precificação, muita gente tem dúvida em qual preço cobrar na abertura de uma empresa, de um cliente. E aqui, sem sombra de dúvidas, não estou aqui para discutir o mérito, quanto é barato, quanto não é barato, se é caro, se não é caro. Eu estou aqui para te compartilhar a estratégia que eu utilizo. Porque assim, uma coisa que eu aprendi muito na prática, muito na prática mesmo, das pessoas que eu acompanho, sempre me falam, Eduardo, você tem que prestar atenção no que as pessoas fazem e não no que as pessoas dizem. Então vou repetir, você que está aqui comigo, você tem que prestar atenção no que as pessoas fazem e não simplesmente no que as pessoas dizem, porque dizer até papagaio diz. E tem muita gente que diz, eu cobro R$ 2.000 na abertura, eu cobro R$ 1.500 na abertura, eu cobro R$ 3.000 na abertura, eu não sei o que. E na prática, cuidado, não deveria ser assim, mas cuidado, na maioria das vezes na prática não é o que ela faz. Então, na minha estratégia, o que você tem que pensar, você que está começando, e foi uma das estratégias que eu utilizei e utilizo até hoje. Você tem que pensar na prática de o quê? Você dá um passo atrás hoje. Se liga nessa. Você dá um passo atrás hoje para você dar 2 passos na frente amanhã. Eduardo, que coisa maluca você quer me dizer com isso? Que na abertura, nada mais e nada menos, puramente é isso. Você pode cobrar um valor que você cubra o seu custo de ir na junta comercial, de ir na receita, de fazer os preenchimentos de DBE, fazer as viabilidades. Vamos imaginar que você gasta 2 horas para montar um processo de abertura, você vai ter o seu custo que só você vai entender
Vamos imaginar que você tem o seu custo e você ganhe 20% só de rentabilidade. Por quê? Porque você vai ter a possibilidade desse cliente que vai abrir a empresa com você de fechar um contrato mensal com você. Então pensa, ó, lembra o que eu falei agora? Você está deixando de ganhar, que as pessoas dizem que cobra R$1.000, R$1.500, R$2.000 para ganhar um contrato mensal, porque é quase impossível aquele cliente que abre o CNPJ com você e que ele não feche o seu contrato mensal com você. E para nós, escritórios de contabilidade, o que a gente está em busca é do quê? É do contrato mensal. Por quê? Porque hoje você tem 0 clientes. Você fez uma abertura, amanhã, no próximo mês, ele vai te começar a pagar R$600 todo mês. Aí vamos imaginar que você vai falar, não, Eduardo, eu preferia ter ganhado os R$1.000 agora. Beleza, você ganhou os R$1.000 agora, mês que vem, bonitão, você não tem nada. Então é estratégia. O que você quer seguir como estratégia? Você quer tentar ganhar os R$1.000 agora e mês que vem não ganhar nada? Ou você quer de repente ganhar 50% desse valor, R$500 agora, para mês que vem você já ter um honorário de R$500 mensal? E você multiplica R$500 por 12 meses, quanto que esse seu cliente vai te trazer no ano? Porque o mais interessante aqui para nós que está começando um escritório, para você que está começando, é montar a sua base de carteira de clientes. Então aqui é onde que eu quero chegar com essa explicação, que depende de qual momento você está. Uma coisa que vocês precisam entender, pessoal, que o escritório de contabilidade ele vive por fases. Eu vivo por fases. Eu tinha fase, quando eu comecei, que o que eu mais queria era cliente. Queria saber se ele era loja de roupa, se ele era oficina, se ele era construção, se ele era posto de combustível, se ele era o quê. Não queria saber, eu precisava de clientes. Por quê? Porque nós temos as nossas obrigações, nós temos os nossos custos. Depois, quando você já tem a sua base de clientes formada, você vai partir para um outro momento. Você vai pensar em aumentar ainda mais o seu valor de percepção do seu cliente. Você vai oferecer serviços adicionais para ele com o objetivo de o quê? De aumentar o seu ticket médio de honorário. Antes você só cobrava R$500. Agora não, agora eu já tenho ali a minha base. Eu estou respirando, eu tenho oxigênio, porque o que eu sempre falo, quando a gente está começando a gente precisa de oxigênio para respirar. Depois que esse oxigênio já entrou no meu negócio, na minha empresa de contabilidade, aí sim eu vou procurar outros oxigênios mais puros. Quais são esses? Tirar aquele cliente que enrola para entregar a documentação, porque agora você pode. Agora você não depende tanto desses clientes financeiramente. Agora você vai chegar para o fulano lá, para o Joãozinho, ó Joãozinho, agora a minha equipe cresceu, o meu escritório está maior, a gente tem um nível de consultoria e assessoria maior. Agora sim, a gente vai te dar todo esse serviço adicional, o nosso honorário vai ser tanto. Então percebe, pessoal, o que eu quero te dizer? Percebe que são 2 cenários diferentes. Para mim seria muito fácil eu falar hoje, não, eu não abro o cliente por menos de R$1.000. Por quê? Porque de repente a minha situação não é atrair novos clientes. O momento atual do meu escritório é o quê? É melhorar a rentabilidade dos meus clientes, ou seja, fazer com que os meus clientes pagam mais, fazer com que os meus clientes que eu tenho me conheçam ainda mais e tenham a possibilidade de me pagar ainda mais. Então, o que eu te orientaria para você que está começando o teu escritório agora, para você que está começando, qual estratégia você utilizar? Pensa nisso, pensa nessa metáfora que eu te disse anteriormente. Dá um passo atrás para você dar 2, 3 passos à frente. 2, 3 passos à frente. E muitas vezes esse passo atrás agora é cobrar um valor, tirar a sua margem de lucro um pouco menor na abertura, porque incentivar o cara a abrir, fazer com que esse cliente que te procura nesse início possa te fortalecer ainda mais a sua base de clientes, né? Possa te fortalecer ainda mais a sua base de clientes e fazer com que você tenha ainda mais clientes. Disso tudo, o que eu queria que você entendesse aqui agora é
que existem momentos no teu escritório. Aqui eu estou supondo que o seu momento é quem está começando. Se o seu momento fosse, você me dissesse, Eduardo, eu já tenho lá 50 clientes, eu já faturo, já ganho o que eu ganhava quando era funcionário, agora eu quero outros horizontes, agora eu quero outras coisas, eu quero melhorar os meus faturamentos. Aí eu vou te dizer, não, vamos fazer um BPO financeiro, vamos fazer uma terceirização de financeiro, vamos prestar esse serviço a mais para o seu cliente, porque isso vai te possibilitar aumentar o seu honorário, mas não é esse, não é, imagino eu, não é essas pessoas que estão aqui comigo. As pessoas que estão, pelo menos estão no meu canal do Telegram, as pessoas que eu faço mentoria individualmente são pessoas que estão precisando do oxigênio, que é começar o teu próprio escritório de contabilidade. Então, qual preço cobrar? Não sei. Eu tenho a minha estratégia e falo para qualquer um. Minha estratégia é, eu dou 50% de desconto para o cliente que vai abrir a partir do momento que ele sinaliza que ele vai ficar com o meu contrato mensal. Por quê? No meu treinamento eu explico muito mais aprofundado, porque eu entendo que essa é a melhor estratégia para você ter os seus primeiros clientes, para você atrair os seus primeiros clientes. Vamos lá, deixa eu responder algumas perguntas aqui para ajudar cada um de vocês. Se vocês estiverem gostando desse bate-papo que vai ocorrer toda quinta-feira, o botãozinho do curtir, não paga nada para você clicar nele, clica, porque isso é a forma que você tem de me retribuir ainda mais, para essas lives que a gente está fazendo para os conteúdos de segunda-feira. Eduardo, sou formado em ciências contábeis, passei na prova do CFC, mas não possuo experiência nessa crise, o que eu faço? Cara, vou te responder essa pergunta em 2 momentos. Primeiro, você não tem experiência, você já saiu da faculdade, então uma das únicas opções que você tem nesse exato momento ou você tenta trabalhar internamente dentro de um escritório, ou você faça não só o meu programa, não só o meu treinamento, mas qualquer outro treinamento que te ensine de forma prática quais as rotinas de um escritório de contabilidade. E aí, não tem o seu nome aqui, mas aí, o que você tem que pensar? Você quer montar um negócio? Você quer montar uma contabilidade? Ou você quer experiência para trabalhar dentro de uma empresa de contabilidade? Porque são 2 coisas totalmente diferentes. Se eu vou partir do pressuposto que você está aqui é que você quer montar o teu escritório de contabilidade, o que eu te daria como dica? Cara, começaria o mais rápido possível algum treinamento, algum programa que vai te dar essa experiência prática, que vai fazer com que você pegue pequenos clientes. Quem está dentro do meu programa saca e entende que quando que eu recomendo? Começa com empresas do Simples Nacional, que não só o meu programa, qualquer outro tipo de programa, qualquer outro tipo de treinamento, empresas do Simples Nacional que não tenha poucos funcionários ou que tenha somente Prolabore, mas se você não teve a oportunidade de trabalhar dentro de um escritório de contabilidade e quer montar o seu escritório de contabilidade, entra no campo de batalha, entra dentro do escritório. Por quê? Porque você vai entender, durante as minhas lives, durante os meus 21 dias eu disse, quais são as principais perguntas que me fazem, o que você precisa saber? Algumas perguntas específicas que eu te trouxe lá no desafio. Abertura de empresa, folha de pagamento, eu sei quais são essas perguntas que os clientes fazem, basicamente. Quando ele vai abrir, tem as perguntas certas. Quando ele vai contratar, tem as perguntas certas. Quando ele vai ter dúvidas de impostos, basicamente ele quer saber qual a empresa que ele paga menos impostos. Ele não quer saber como que você faz o DAS, ele não quer saber como que você faz a DCTF, ele não quer saber aonde que você entra lá no site da Receita para fazer a apuração do DAS dele, ele não quer saber disso nesse momento, ele quer conversar com você. Então, conversar eu te dou todo o embasamento teórico. Agora, as rotinas práticas, aí justamente você precisa de um programa, você precisa de um treinamento para você. Já que você não teve essa oportunidade dentro do escritório, você vai ter que ter essa oportunidade na prática. Agora, para não começar e fazer errado, porque vai trazer multa para você e para o seu cliente, não comece no escuro. Se for para você não escolher qualquer tipo de programa, qualquer tipo de acompanhamento ou qualquer tipo de curso, não comece, porque vai dar merda, porque você não vai conseguir, vai dar pau, você vai pagar multa e você depois vai me xingar. Então, comece com um acompanhamento, comece com uma base para você entender e comece com empresas pequenas.
Comece com empresas pequenas. Não comece com empresas de lucro real, que tem 5 funcionários, 100 funcionários. Não, comece com empresas do simples. Tem muitas empresas do simples aí que não tem funcionário, que tem um prolabore, que emite 2, 3 notas. Por quê? Porque isso nem que seja na sua casa, porque isso vai te proporcionar já você ter o contato prático de contabilidade. Se não, cara, nunca você vai entender, a gente não consegue. Eu posso te dar 1000 aulas aqui, 1000. Posso pegar 2 anos, 600 dias de aulas, todo dia estar aqui com você e te dizer teoria. Não funciona, porque se funcionasse a gente saía da faculdade preparado, que são 4 anos e não 2 anos. Então não funciona, só funciona onde? No campo de batalha. Te disse que iria te responder de 2 formas. A segunda forma que eu vou te responder é crise. Crise. O que eu tenho como crise? Minha opinião, tá? Se você está no meu canal Telegram, você vê que eu posto isso desde o início do desafio, muito diariamente. Estamos vivendo, sim, um momento muito difícil, um momento de pandemia, onde não está fácil para nenhum tipo de cliente, mas você tem que entender que o mundo não parou, que as pessoas vão continuar comendo, as pessoas vão continuar comprando, as farmácias vão continuar existindo. E por incrível que pareça, se você não acredita, entra agora na bio do meu Instagram, entra lá no Telegram. Só esse mês eu já abri 4 empresas. Muita gente vai pensar, quem diabo está abrindo empresa na crise? Pois estão, eu também não imaginava que ia estar assim, pois estão. Então, o que eu te diria é, quando a gente começa, a gente está assim muito isso. De cada 10 pessoas que a gente conversa, 12 diz crise. 10, 12 diz crise. E assim, uma coisa que eu aprendi muito mesmo, muito na prática. A gente tem que focar naquilo que a gente tem controle. O que o Eduardo quer dizer com isso? Cris, eu não tenho controle de quando esse Covid vai passar, eu não tenho controle de quando essa pandemia vai passar, eu não sei quando isso vai passar. O controle que eu tenho aqui no meu escritório de contabilidade, eu não vou gastar energia com isso. Eu vou continuar fazendo meus anúncios, eu vou continuar sendo referência em abertura de empresa. Se o cara tiver a abrir, ele vai me procurar. Eu vou fazer o que está sob o meu controle, que é estudar, fazer as minhas campanhas, seguir o meu escritório e atender os meus clientes da melhor maneira possível. Tudo isso eu tenho controle. Agora, se eu pegar a minha energia toda e levar para a crise, eu não vou evoluir. Eu vou entrar numa depressão e vou dizer, não tenho mais clientes, vou fechar meu escritório. Tem clientes, tem oportunidade de negócio. Agora, estão nas mesmas situações que antigamente? Claro que não. Agora, o que eu sempre falo para todos os meus clientes, que eu reuni com todos os clientes. A gente tem que se abraçar e ficar aberto, porque a crise vai passar. Se é final do ano, se é ano que vem, não sei. Agora, a pergunta que você tem que anota no seu caderno, pega um post-it e cola lá na tua geladeira, para todo dia que você chegar na sua casa, você ver ela. Quando essa crise passar, você está preparado para ter o seu escritório ou não? Porque se você não está preparado, você não vai surfar a onda de oportunidades. Agora, se você achar que essa crise todo mundo vai morrer e vai ficar o resto da vida com Covid, infelizmente não vai. O que a gente tem controle? Focar naquilo que a gente tem, é estar aqui comigo, é estar vendo conteúdo, é estar buscando conhecimento prático, é estar tentando planejar para montar o nosso escritório. É isso que a gente tem controle. O restante, cara, infelizmente a gente não tem controle. Então, cuidado, tá? Que é isso que quem viu a minha live do primeiro dia, vocês nunca, anotem, pode anotar, tirar print e gravar. Vocês nunca vão ver eu reclamando do meu escritório de contabilidade, mas nunca mesmo, nunca. Por quê? Porque o que eu tenho hoje, o que eu ganho hoje é infinitamente maior do que eu ganhava quando eu era colaborador. Por quê? Porque eu já sentei dos dois lados. Já trabalhei, já fui supervisor, já coordenei uma equipe, já fui funcionário durante quase 4 anos. E hoje estou do outro lado, tenho meu negócio, tenho minha empresa, então eu sei o que é os dois lados. Então simplesmente aquelas pessoas, e cuidado, viu? Cuidado. Se você pegar uma pessoa reclamando, eu sempre faço isso, vou dar uma dica para você aqui. Se você pegar um dono de escritório reclamando, faça a proposta para ele, não, vamos trocar. Eu pego o seu escritório, eu sei com o seu escritório. Então muita gente, não quer dizer que é todos, mas muita gente acaba reclamando, né, fazendo reclamações, que os dois lados estão em situações difíceis. Então, vocês nunca vão pegar o reclamando do meu negócio, porque eu já tive. Muitas vezes dessas pessoas que reclamam nunca tiveram a oportunidade. Oportunidade, é isso que eu estou dizendo. A oportunidade de sentar numa cadeira, de ser funcionário de um escritório de contabilidade, trabalhar 8 horas por dia
e ainda ter aquele mesmo pensamento que eu ouvi hoje de ver o meu salário daqui 5 anos e imaginar que ele vai ser o mesmo. Então, cuidado, porque essas pessoas nunca tiveram essa oportunidade de estar desse lado da cadeira. Agradeço imensamente para cada um de vocês, recomendo, estou aqui para te avisar, vou gravar um áudio agora no meu canal do Telegram. Todas as lives de quinta-feira vão ser ao vivo e não ficam mais salvas. Então, a oportunidade de você estar aqui, responder algumas perguntas. Eu tinha mais perguntas, mais 45 minutos no Instagram. Corta a gente, corta. Eu espero de coração ter compartilhado um pouco com cada um de vocês. Então, se você também não está lá no canal do Telegram, entra lá agora e faça parte. Te espero na segunda-feira com aula prática de rotina. Lá é prática, YouTube, gravação de tela é passo a passo. No nosso canal do YouTube às 19 horas. E próxima quinta-feira, se você tiverem dúvidas, mandem lá na minha caixinha de perguntas e respostas que eu vou abrir na quinta-feira que vem. Que eu terei o maior prazer em compartilhar um pouco do que eu sei. Por que um pouco? Porque nem ninguém sabe de tudo. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus.